Como vocês sabem, as aberturas do Festival de História são sempre bastante informais. Essa é uma edição especial do festival, que nasceu em Diamantina em 2011, e que, nessa itinerância por Mariana, onde começamos hoje, Ouro Preto e depois Belo Horizonte, ou seja, nas três capitais mineiras do passado e do presente, está linkado, está focado numa reflexão sobre, que é a origem do projeto, né, da itinerância, de Histórias para não Esquecer. Ou seja, está relacionado a um processo de reflexão sobre os 200 anos do bicentenário do Brasil, comemorados o ano passado, infelizmente comemorados sem a sua devida importância, reduzido àquele espetáculo grotesco da exposição do coração de Dom Pedro I em Brasília, né? Nós não tivemos uma reflexão à altura sobre o significado dessa independência, e o projeto dessa edição especial está focado exatamente na tentativa, mesmo que posteriormente, propiciar uma reflexão da nossa herança 200 anos após a independência. Esqueci de me apresentar, eu sou Américo Antunes, o coordenador do festival, juntamente com o Otto Sarkis, desde a primeira edição em 2011. E eu gostaria de convidar aqui, para fazer uso da palavra, o Matheus Pereira, que eu tive o prazer de conhecer, diretor do curso de História daqui do ICHS, que está nos recebendo, e também a Isabel, que é representante da Vale, do Instituto Cultural Vale, que é patrocinador dessa edição especial do festival. Eu tive o prazer de conhecer o Matheus nessa jornada e com algumas sintonias. Ele também gosta de igual eu, e eu trouxe até uma dama da noite lá de Leme do Prado para ele saborear aí. Você vê que a cachaça do Jequitinhonha é muito boa também. Por favor. Vou passar a palavra para ele, portanto. Bom, gente, bom dia. Em nome do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, o ICHS, eu dou as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, também quem vai nos assistir. O Instituto, para quem não sabe, é a primeira instituição de ensino, nós estamos localizados na primeira instituição de ensino do Estado de Minas Gerais, né? Um prédio de 1750, aproximadamente. Nós temos hoje 11 cursos que gravitam nas áreas de letras, história e pedagogia. Temos aproximadamente 1.500 alunos e 100 docentes, mais ou menos 30 técnicos administrativos. Para a gente é uma honra recebê-los. Nós estamos com um problema logístico, como vocês podem saber, nós estamos em período de férias, em função do calendário pandêmico. Então, isso também explica um pouco a ausência dos nossos estudantes e professores hoje no evento. A gente pede, inclusive, desculpas. Na parte das desculpas ainda, a nossa reitora me escreveu hoje de manhã pedindo desculpas também por não poder participar, porque ela está em Brasília, nessa transição aí de governo. A universidade ainda está com um déficit de 11% de recursos para esse ano, então ela está lá em Brasília tentando correr atrás. Eu só queria dar as boas-vindas, já que eu estou com a palavra, só dizer um pouco sobre o tema do evento, histórias para não esquecer, né? Tanto histórias no plural, e tanto a questão do esquecimento, e a razão desse festival especial que muito nos honra estar recebendo aqui. Em primeiro lugar, como já disse o Américo, a celebração dos 200 anos da nossa independência acontecendo, entre aspas, de forma anacrônica, um ano depois, para além da cronologia, se deve à excepcionalidade do que nós estamos vivendo nos últimos 4 anos, ou seja, nós estamos à beira do neofascismo, do populismo grotesco, à beira de perdermos a democracia. Então, é um festival que propõe, já pluralizando a palavra história, pensar as histórias no plural, já, de algum modo, não se encaixava naquele contexto que ainda não passou. E, por isso, eu emendo, então, com a minha pequena reflexão aqui, para introduzir
os trabalhos, que é a ideia do esquecimento, né? É preciso esquecer também é sabedoria, mas determinados momentos históricos, determinadas situações traumáticas ou de ruptura, como a que nós acabamos de viver, não podem ser esquecidas. E, como já disse um filósofo bastante conhecido, a história se repete, seja como tragédia ou como farsa. Então, o não esquecimento, a lembrança, sobretudo de momentos traumáticos da nossa história, é fundamental para que a gente possa eliminar toda e qualquer possibilidade da repetição, sobretudo da repetição que consagra injustiças de todos os níveis e opressão em todos os níveis, seja de classe, gênero e raça. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos vocês e espero que nós tenhamos um dia muito produtivo, longa vida ao festival e a toda a jornada do festival ao longo desses dias. Muito obrigado e é uma honra vocês estarem aqui no CHS com a gente. Queria agradecer ao Matheus, a Isabel. Nós vamos, então, por favor, nós vamos, então, começar as nossas atividades. Lembrando que hoje nós começamos agora pela manhã, com uma conferência, História em Primeira Pessoa, Autobiografias e Memórias no Mundo Afroatlântico. Essa é a primeira atividade do dia. À tarde, nós teremos uma mesa de debates, Adeus, Senhor Portugal. Posteriormente, o lançamento do livro Histórias para Não Esquecer, 200 Vidas Mineiras. Mais tarde, outra mesa de debate, ao ponto a que chegamos, 200 anos de atraso educacional e o impacto nas políticas do presente. E, à noite, a gente encerra as atividades em Mariana, com uma mesa de debates, a história pelas lentes do jornalista e do historiador. Paralelamente a essas atividades que a gente vai realizar ao longo do dia aqui no ICHS, o caminhão museu do Projeto República da UFMG já está aberto na Praça Tiradentes e amanhã, na programação que será, então, transferida para Ouro Preto, nós teremos atividades no caminhão museu, com aulão, teremos no anexo do Museu da Inconfidência também uma série de outras atividades, tudo ali no miolinho do Centro Histórico de Ouro Preto. Então, sem mais delongas, nós vamos começar, então, essa primeira conferência, cujo tema é a História em Primeira Pessoa, Autobiografias e Memórias no Mundo Afroatlântico, que temos o prazer de estar aqui conosco, já nos conhecemos ontem à noite, tomando uma cervejinha e jantando, o Rafael Domingos de Oliveira, que é historiador de formação, é educador e coordena atualmente o Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo. Ele é o autor do livro que inspira essa conferência, Vozes Afroatlânticas. E ele também teve uma participação, né, Rafael, você me disse, num projeto de podcast importantíssimo hoje, no resgate e na divulgação da história no país, que é o Projeto Quirino. Então, conosco o Rafael Domingos, que vai, então, nos brindar com essa conferência sobre a história em primeira pessoa. Bom dia a todas e a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer enormemente o convite feito pelo Américo, na figura do Américo, e já agradecendo ao Américo, agradecer a toda a equipe curatorial, a toda a equipe que está produzindo e organizando esse festival, que é um convite que muito me honra. Para mim, como um jovem aprendiz, um jovem historiador, ter a oportunidade de participar do evento, do festival, que é um acontecimento, né, na difusão do conhecimento histórico no Brasil, realmente é uma honra muito grande. Então, quero agradecer muito fortemente a oportunidade de estar aqui conversar com vocês. Eu tinha preparado um data show, mas como o Américo também na nossa conversa disse que era legal fazer uma conversa, eu acabei deixando de lado o data show para a gente, o PowerPoint, para a gente poder conversar mais, né? Ficar uma conversa mais. E aí vocês vão ter que utilizar a imaginação histórica aí para imaginar os rostos e os nomes das pessoas que eu vou falar, mas de toda forma eu posso compartilhar depois com os inscritos, com as pessoas inscritas, esse material, tá? Bom,
O título dessa conversa, né, a história contada em primeira pessoa, se deve muito em função desse livro, que foi publicado o ano passado, em 2022, pela editora Elefante, que se chama Vozes Afroatlânticas, Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade, que consiste num estudo de um conjunto de autobiografias que foram escritas e publicadas por mulheres e homens negros que vivenciaram a terrível experiência da escravidão, sobretudo no Atlântico Norte, mas daqui a pouco eu vou aprofundar e falar um pouco do diálogo disso com a nossa história, com a história do Brasil, mas que publicaram esses livros, escreveram de próprio punho, muitas vezes, outras narraram, mas livros que foram publicados entre fins do século XVIII e ao longo do século XIX. Né? De início, a publicação de textos autobiográficos, aliás, a publicação, a gente falava ontem, né, a publicação de um livro por si só, no século XVIII, no final do século XVIII, ao longo do século XIX, já é um grande acontecimento, né? Apenas a ideia de publicar e circular um livro. Ainda mais do gênero autobiográfico, que é um gênero que, nesse período, está se, de fato, formatando para ser isso que a gente conhece hoje, do que é a experiência de escrever e narrar sua própria história, sobretudo ligado às classes elitizadas, às elites, aos grandes nomes e figurões da história, e, sobretudo, pensar esse fenômeno partindo de pessoas negras que foram escravizadas e que lutaram pela sua liberdade. Né? Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu pensei aqui 4 pontos, porque a ideia é que a gente troque também, então eu vou fazer uma exposição, eu sou prolixo, vou tentar fazer uma exposição mais breve, para a gente poder conversar, de fato, sobre esse fenômeno. Né? Então, esses 4 pontos. Vou falar inicialmente do que consiste esse fenômeno histórico da publicação de autobiografias de escravizados, falar um pouco do livro, porque o livro ele é uma versão adaptada da pesquisa, né? da dissertação de mestrado. E foi interessante a reflexão de trazer a dissertação de mestrado, que é um tipo de escrita voltada para o universo acadêmico, né, voltado para a avaliação dos nossos pares, mas que o livro tinha o objetivo ali de fato, ser uma contribuição não só para os especialistas em história. Então, foi um trabalho interessante, quase de reescrita desse trabalho para ele ser publicado. Queria compartilhar um pouco isso com vocês também. Por fim, pensar as conexões com o Brasil, porque o contexto, a espacialidade dessas autobiografias e dessas experiências é, sobretudo, como eu falei, o Atlântico Norte, mas acho que isso, como eu sou um historiador brasileiro, um estudante de história do Brasil, aquela história, né, do Machado de Assis falando do Shakespeare, quando o Shakespeare escrevia sobre a Dinamarca, sobre outros países, ele estava falando sobre a Inglaterra. Né? Ele sempre falava antes sobre a Inglaterra. Então, eu sou um estudante brasileiro que olhou para o Atlântico Norte, que olhou para a Inglaterra, que olhou para os Estados Unidos, para o Canadá, mas eu estou falando do Brasil também, eu estou partindo desse lugar. Né? Então, eu queria compartilhar um pouco essas reflexões e, finalmente, chegar num ponto que eu acho que é muito importante e que eu penso que se relaciona diretamente com o tema do festival desse ano, que é uma reflexão que eu considero fundamental, que é o papel desses textos, da chegada desses textos no Brasil, muito tardiamente, para a educação, né, em contextos educativos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, depois de tantos anos de um ataque absoluto a tudo que é a produção acadêmica, científica, ao conhecimento, né, e, sobretudo, a esses 200 anos de destruição da educação, de uma ideia de educação, que é, inclusive, um dos temas que a gente vai discutir no festival. Né? Bom, do que se trata? Assim, antes de seguir, queria saber quem já tinha lido ou tomou contato, ou já ouviu falar, de alguma forma, da existência de textos autobiográficos escritos por pessoas que foram escravizadas. Quem já teve contato com esses textos, de alguma forma? Essa pergunta ela é importante porque eu chego nesse
tema, digamos assim, também muito surpreendido, né? Eu tinha realizado, antes dessa pesquisa, um estudo sobre crianças negras escravizadas no século XIX, que foi um tema que me provocou muito, né, durante a minha formação, pensar, bom, se a escravidão é uma instituição que se reproduz, né, socialmente, por meio, seja do tráfico, seja por meio da geração, já que o estatuto jurídico do escravizado é aquele que é filho da mulher escravizada, né, qual que era a experiência de crianças, o que significava ser uma criança negra, filho de uma mulher escravizada, né, e como se dava esses anos de formação, digamos, desse sujeito numa sociedade escravista. E aí, obviamente, muito mais jovem do que eu sou ainda, né, fazendo essa pesquisa, fui tomar contato com a literatura de viajantes. Então, o recorte desse estudo foi muito específico com as narrativas e a literatura de viajantes. Então, o trabalho acabou virando muito mais um estudo sobre as visões dos viajantes sobre as crianças negras, de fato, do que alguma coisa possível de ser chamada de uma história social das crianças ou da experiência das crianças, né? E isso me deixou muito provocado a seguir a pesquisa com outros tipos de tipologias documentais que me permitissem pluralizar essa perspectiva da experiência da escravidão. E aí, lendo um livro que foi muito marcante na minha formação, de um historiador estadunidense chamado Marcus Rediker, um livro que foi traduzido no Brasil como Navio Negreiro, uma história humana, né? O Marcus Rediker é um historiador do mundo atlântico, digamos, né? Um historiador do Atlântico, basicamente, tem essa perspectiva muito ligada à história marítima. E, lendo esse livro, eu tomei contato com uma autobiografia que ele utiliza nesse estudo do Equiano. O Equiano, que foi um sujeito que nasceu na região da África Central, da África Ocidental, né? Foi escravizado, foi traficado, escravizado nos Estados Unidos e que escreveu uma autobiografia que foi publicada em fins do século XVIII, precisamente na década de 1780, e que foi uma figura que circulou muito, né, na virada do XVIII e no início do século XIX, sendo inclusive referência fundamental para o movimento abolicionista daquele momento, participando ativamente da construção de uma consciência anti-escravista nos espaços em que ele circulava e para quem lia a sua autobiografia. Figura que depois eu fui mapear a sua presença na imprensa, por exemplo, daquele período, e é uma figura que aparece o tempo todo em pequenas notas, né, um verdadeiro peregrino que caminhou aí por diferentes territórios da América do Norte, da Inglaterra, e que divulgava a sua experiência com o intuito, obviamente, de combater ativamente a escravidão naquele momento. E eu fiquei muito impressionado quando eu soube que essa não era a única autobiografia. Então, vocês imaginem ali, né? Eu contato com isso, falar, uau, nossa, um escravizado, uma pessoa que vivenciou a experiência da escravidão, publica um livro, esse livro vende milhares de exemplares, tem muitas edições ao longo do tempo, né? E não é um caso único, não era um caso extraordinário. Daí, tomei contato com a existência de mais de 300, quase 300 autobiografias que foram publicadas nesse período, de diferentes formatos. Então, a gente está falando de livro, obviamente, mas também dessas histórias sendo publicadas em espécie de fascículos, né, na imprensa do período, circulando em pequenos livros e depois em conjuntos antológicos, né, nesse período. E falei, uau, de fato, aqui a gente tem alguma coisa interessante, porque é um fenômeno de longa duração. Na história da literatura estadunidense, essas autobiografias são conhecidas de alguma forma como uma matriz, uma gênese daquilo que depois vai ser chamado de literatura negra nos Estados Unidos, né, ou da literatura afro-americana. Nomes importantes do século XX, como Toni Morrison, James Baldwin, Alex Haley, né, enfim, escritores, Alice Walker, escritores negros importantes do século XX, a própria renascença do Harlem, um movimento cultural do início do século XX nos Estados Unidos, se reportam a essa tradição
de escrita autobiográfica de escravizados como uma espécie de gênese, né? É um fenômeno, de fato, histórico, cultural, muito importante nos Estados Unidos, com uma enorme circulação no mundo atlântico. Então, como eu falei, não se trata de publicações com poucas tiragens, poucos exemplares, ou que circulou muito pouco, muito pelo contrário. De fato, uma tradição onde esses autores se citam, eles fazem referências uns aos outros o tempo todo, e que, embora seja do conhecimento de especialistas no Brasil, de historiadores, enfim, algumas pessoas conheciam, quando eu comecei esse estudo, em 2010, por volta de 2010, era basicamente assim, uma produção basicamente desconhecida pela maior parte das pessoas, né? Logo depois foi feito um filme, vocês devem conhecer, o 12 Anos de Escravidão, que é um filme baseado em uma dessas autobiografias, e o assunto começou, de fato, a chegar. Uma pergunta que eu tive, justamente nesse momento, no início da pesquisa, era por que, de fato, esse fenômeno, esse conjunto, era relativamente desconhecido no Brasil, né? Um país que tem uma produção historiográfica pujante, em termos de historiografia da escravidão, da abolição, né? Nós somos uma das referências no mundo nessa produção, e por quais razões esses textos são tão poucos, ou eram tão poucos conhecidos aqui no Brasil. Acho que várias hipóteses a gente poderia levantar. Algumas eu levantei nesse estudo, no livro. A gente tem que verificar se é isso mesmo, vou colocar para a discussão. Acho que uma coisa interessante é pensar que essas produções, no próprio século XIX, foram já naquele momento, de alguma forma, estabelecidas ou chanceladas como uma produção literária. Hoje, a reflexão em relação, né, na relação sobre história e literatura, a gente sabe, é uma reflexão muito matizada, né? Essa dicotomia entre a ficção e a verdade, entre a história e a literatura, a gente sabe que isso está hoje muito mais matizado, enfim, isso é objeto de reflexão de campos inteiros disciplinares. Mas a gente lembra que no século XIX, de alguma forma, eram dois universos que se estabeleciam quase como oposição, né? A literatura sendo, de alguma forma, a produção, uma expressão da ficção, né? da ficção, inclusive no sentido quase da não-verdade, da mentira, e a história, no seu estatuto positivista, a história como o conhecimento objetivo, né? Então, me pareceu relevante considerar que, no próprio século XIX, textos autobiográficos de escravizados, já desde aquele momento foram carimbados, digamos assim, como uma produção literária e não histórica, né? Não com um valor histórico ou com alguma relevância histórica. Diferente, inclusive, dos textos autobiográficos de senhores ou de pessoas ligadas à classe senhorial, né? Que também escreveram autobiografias. Então, um desdobramento interessante desse estudo é, inclusive, pensar a relação das autobiografias da classe senhorial, né, dos senhores, das sinhás, das senhoras, em relação à produção dos escravizados. Porque essas autobiografias da classe senhorial na historiografia estadunidense, elas, desde muito cedo, têm o estatuto de documento histórico, ou de relevância histórica. Então, quando a gente olha a historiografia estadunidense, as memórias, né, de grandes fazendeiros ou de famílias importantes do sul escravista dos Estados Unidos já se destacam ali, de alguma forma, como relevantes para o conhecimento histórico dos Estados Unidos, né, da história dos Estados Unidos. E essas autobiografias de escravizados foram, desde muito cedo, colocadas pelo gênero autobiográficos como um gênero literário, de alguma forma apartadas desse sentido histórico. Uma outra hipótese é que, desde o século XIX, continua sendo assim hoje, então imaginem, há 200 anos atrás, tudo aquilo que vem da experiência de pessoas negras, né, sobretudo aquelas que vivenciaram a experiência da escravidão, certamente não terá o mesmo estatuto social, né, de importância e de relevância em relação
as histórias e as memórias escritas e publicadas pela classe senhorial, obviamente, né? Então, também há de se considerar esse aspecto. Mas a gente, como eu falei, estamos aqui pensando um conjunto, no livro, no estudo, em torno de 20 autobiografias, que eu estudei um pouco mais de 20, desse conjunto de 300. E aí tem alguns pontos que eu acho que são interessantes de trazer para vocês em relação a esses textos, como uma espécie de introdução, porque meu objetivo é que vocês se sintam motivadas e motivados a ler esses textos, e eles estão chegando cada vez mais agora no Brasil. Estão fazendo uma espécie de propaganda, os historiadores adoram fazer propaganda dos seus documentos históricos, né? A história da humanidade a gente explica pelos nossos documentos. Então, quais são alguns pontos aqui introdutórios, acho que para ensejar a leitura desses textos, né? Uma primeira característica é que eles são tudo menos homogêneos, embora eles façam parte de uma tradição, se é possível a gente dizer isso, eles são textos muito diferentes entre si, diferentes em todos os sentidos, né? Tanto do ponto de vista da forma em que foram publicados, então, como eu falei, algumas dessas autobiografias foram escritas de próprio punho, outras foram narradas com transcritores, né, que transcreviam as histórias, ouviam as pessoas contando e transcrevia, quanto do ponto de vista próprio do aspecto material da publicação, né? Então, desde livros, de fato, editados, impressos, com circulação, até, como eu falei, em formatos quase de fascículos mesmo, né, publicados com uma certa periodicidade, em materiais de pequena circulação, né, uma modalidade de publicação mais socialmente circulável, digamos assim, do que o livro propriamente, né, mas também no formato livro, né. Um outro aspecto interessante é que esse período, né, a gente pode pensar aqui, esse fenômeno das chamadas slaves narratives, que é uma forma pela qual esses textos são conhecidos, as narrativas de escravizados, né? A primeira que se tem referência é de mais ou menos 1760, né? O primeiro texto autobiográfico. E esse fenômeno é chamado com esse nome até os textos que são publicados até a década de 1890. Né? Vejam como que é possível textos, autobiografias de escravizados publicados depois que a escravidão foi formalmente abolida, já que no caso dos Estados Unidos, a escravidão é formalmente abolida em 1865, né? Com a 13ª emenda, com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos. Acontece que essas autobiografias continuam sendo publicadas depois do fim da escravidão, devido, entre outras razões, pela intensa perseguição que a população negra egressa da escravidão é objeto, né, nas cidades sulistas. Isso que vai ensejar... Está com problema o microfone? Obrigado. Então, essa população egressa da escravidão, a população negra mesmo, passa, de fato, a ser vítima de uma intensa perseguição, de terrorismo racial, né, a criação dos grupos de supremacia branca, etc. Então, há uma necessidade de denúncia, né, que se continua com esses textos, e, de fato, de pautar ali que o fim da escravidão não significou para essas pessoas uma espécie de acesso à cidadania, por exemplo, e as próprias autobiografias denunciavam isso. Esse sentido de denúncia talvez seja o que une essa publicação nesse período todo, né? Desde do seu aparecimento em fins do século XVIII até a década de 1890, quando, de fato, essa virada para o século XX, já essas produções passam a ser entendidas como literárias, propriamente romances, etc.
né? Mas esse sentido de denúncia é uma coisa importante, porque é o que liga essa produção o tempo inteiro. Se é possível dizer qual foi o objetivo dessas pessoas ao contarem as suas histórias e publicarem os seus livros, era justamente denunciar. E a denúncia aí, tanto para preservar a sua integridade física, em muitos casos, porque esses textos asseguravam, por exemplo, que a pessoa não fosse reescravizada após uma condição de liberdade, né? Ou que tenha nascido livre e tenha sido sequestrada e levada para a condição de escravização, como é o caso do Solomon, que é o autor de 12 anos de escravidão, que não nasceu escravizado, né? Ele não nasceu na condição de escravizado, ele nasceu livre no norte, era músico, enfim, poeta, tinha uma relação intensa com o universo das artes e por digamos, uma ironia do destino dele próprio, mas participando de um processo que era comum naquele momento, foi sequestrado e escravizado, levado para o sul, né, onde ele foi escravizado. Então, ao publicar a sua autobiografia, ele tinha ali um sentido de denúncia, sobretudo do que aconteceu com ele, né, de dizer, olha do que eu fui vítima, e assegurar, como depois, posteriormente, ele vai dizer em outras passagens, assegurar que isso não se repetisse com ele, porque a partir daquele momento se sabia, era público, né, com a publicação do seu texto, que teve uma grande tiragem também, vendeu muito naquele momento, assegurar que ele não fosse vítima novamente disso, né, criando, então, esse aspecto de denúncia, antes de tudo, do que aconteceu com ele, mas também um sentido de denúncia desse fenômeno, que era o sequestro de pessoas negras livres que eram levadas, sequestradas e escravizadas. Então, talvez esse aspecto seja o que una esses textos, né? Se a gente fosse dividir isso em períodos, né, se fosse possível, a gente gosta de dividir as coisas, classificar e criar períodos, né, já que é uma longa duração que a gente está falando, um pouco mais de 100 anos, um século de publicações. Há um período inicial de 1760 até mais ou menos 1820, em que a principal característica desses textos é o aspecto religioso e substancialmente moral dos textos, né, que apontam ali, compartilham a experiência da conversão religiosa. E, ao compartilhar a experiência da conversão religiosa, aprofundar a experiência do leitor, de quem está lendo, da participação, né, do leitor, que era majoritariamente branco, a um grupo do qual esse sujeito também fazia parte, que era o da confissão religiosa a qual ele estava se referindo ali, né? De 1820 até mais ou menos 1860, essas autobiografias começam a se dedicar, sobretudo, ao tema da fuga, né? A experiência da fuga. Então, há quase que uma fórmula que vai se repetindo, né, em que se conta a experiência da região que você nasceu, se a pessoa nasceu no continente, em alguma região do continente africano, a experiência do tráfico, se nasceu já em alguma região das Américas, se refere à experiência da infância, né, com esse aspecto de denúncia da violência, e essa violência excessiva sendo descrita nos mínimos detalhes, que leva, de alguma forma, quase à justificativa da fuga, que é uma verdadeira saga, né? Então, muitas experiências de uma tentativa frustrada, depois volta, é recapturado, mais violência, e depois consegue, finalmente, a liberdade. Então, desse período, basicamente, a gente está falando de uma espécie de história que é contada, que segue quase que essa fórmula, que termina, de algum modo, com a ideia da redenção, da liberdade como a redenção, né? E depois disso, como eu falei, depois da Guerra Civil, esses textos continuam tendo a escravidão como a referência, então se referem à experiência da escravidão, mas com um aspecto, de alguma forma, também se referindo à participação da população negra escravizada na guerra. Então,
Então, muitos textos que se referem à participação né, do autor ou da autora na guerra, e depois a denúncia do que acontece com o fim da escravidão. Então, essa periodização ela ajuda. Agora, ela ajuda a orientar um pouco a leitura, porque, de fato, obviamente, esses temas eles aparecem em toda essa tradição o tempo inteiro, né? com mais ênfase numa primeira fase dessa natureza religiosa, depois a ideia da fuga e, finalmente, depois a experiência da guerra e da violência pós-guerra, né? do pós-guerra nos Estados Unidos. Mas esses temas vão aparecendo, de alguma forma, ali em todos. Uma outra característica diferente entre elas são aquelas que foram publicadas por autores que vivenciaram o tráfico. E aí, né, que nasceram em alguma região do continente africano e que vivenciaram o tráfico, porque são documentos, de fato, muito ricos para a compreensão de aspectos importantes do sequestro em África, do trânsito no continente antes do navio tumbeiro, do navio, de ser levado ao navio, as próprias condições da viagem. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, os estudos do professor Robert Slenes, que são importantes para a compreensão, entre outras coisas, das formações de solidariedade, laços de solidariedade no tráfico, né, sobretudo aqui no caso do Robert, a mania de falar Bob, né, com a intimidade do professor Robert Slenes, em relação aos bantus, a África Central. Mas essas autobiografias, por exemplo, corroboram, né, reiteram aspectos importantes que ele levanta nos seus estudos com outras tipologias documentais, sobre como, de fato, a experiência do tráfico ela já era, de alguma forma, fundante, no sentido de criação de laços de solidariedade que vão se transformar e se reelaborar nas Américas, ensejando outros tipos e outras modalidades de resistência, né? Então, essas autobiografias também, de alguma forma, reiteram esses estudos, né? Em relação às autobiografias de homens e mulheres que nasceram já nos Estados Unidos ou em Cuba, né, que é uma outra espacialidade que teve essa produção, e que vão contar ali, são documentos muito ricos para a compreensão de conflitos do dia a dia, da rotina, né, das plantations, das fazendas, enfim, da relação com a classe senhorial, que trazem detalhes muito finos do cotidiano, quase uma história do cotidiano mesmo. Eu acho que eu diria esses pontos são os mais... E as publicações de mulheres, né, de mulheres que foram escravizadas ou que tiveram muito proximamente na fronteira de serem escravizadas, né, lidando com o universo da escravidão. Talvez uma das mais conhecidas seja a Harriet Jane Jacobs, que escreve a sua autobiografia chamada Incidentes na Vida de uma Menina Escrava, né, e que ali, de fato, a gente vê no detalhe e na perspectiva da própria Harriet, as particularidades da experiência de mulheres numa sociedade escravista, né? A que modalidades de exploração em relação aos homens as mulheres estão ali. Então, é muito interessante. Uma outra que tem a autobiografia publicada é a Sojourner Truth, que hoje é conhecida basicamente como a avó do feminismo negro, né? Ela é a autora daquele discurso famoso, na década de 50 do século XX, em que ela pergunta para uma sociedade feminina que está discutindo os problemas das mulheres no século XIX, das mulheres brancas, né, em que ela se levanta do fundo da sala, caminha até o púlpito e pergunta: olha, esses problemas que vocês estão falando, porque os homens não ajudam a subir e a descer das carruagens, porque vocês querem trabalhar e etc., né? Eu não tenho esses problemas, porque eu trabalho desde criança, né? Porque eu não ando de carruagem, ninguém me ajuda a subir, a descer, nem é possível eu esperar alguém me ajudar a descer de uma carruagem, porque eu sequer ando de carruagem por aí, né? E eu não sou uma mulher, então, né? Se são essas as características que definem
a experiência das mulheres. Então, eu não sou uma mulher, porque eu não compartilho dessa experiência. Quando a Sojourner faz esse discurso, ela já tem a sua autobiografia publicada, por exemplo. Né? Ela já tem a sua história contada antes do discurso ser publicado. Então, vejam, a Sojourner, ela coloca na autobiografia, em relação à experiência feminina, um aspecto interessante em relação à experiência de mulheres, que tem a ver com a condição de acesso ao universo da reflexão, do debate sobre possíveis direitos de mulheres naquele momento. A Harriet, por outro lado, ela está discutindo maternidade. O foco dela na sua autobiografia é dizer: se um dos aspectos que define a mulher é a maternidade, as mulheres escravizadas não podem ser mães, porque quando elas são mães, os seus filhos são separados, né, são vendidos. À mulher negra escravizada não é dado o direito de gerir a sua vida maternal, de ter filho e cuidar dos seus filhos. Então, se é isso que define a condição da mulher, a gente tem um problema em relação à condição da mulher negra escravizada. Então, o foco dela é a maternidade. Então, e há muitas outras autobiografias de mulheres. Então, entre esse grupo das autobiografias de mulheres, também há diferentes perspectivas e leituras sobre essa condição. Vejam o quão isso é importante no momento em que se tem, primeiro, a construção de uma ideia da condição da mulher negra e depois, no segundo passo, que essa condição não é a mesma, que ela é plural, que ela é diversa, ela não é a mesma para todas as mulheres negras. Né? Então, acho que são textos que vão dizendo, informando de algum modo esses aspectos. E, por fim, eu destacaria uma outra característica desses textos, que é como que eles se veiculavam, de fato, como que se chegava como que se dava do momento em que a pessoa era escravizada, vivia como escravizado, até o texto escrito e publicado. O que acontecia? Né? Já que a gente está falando de um século em que a palavra autobiografia e escravidão na mesma frase é quase uma insanidade, né? Quase uma coisa impensável. Né? Então, como que se dava? Como que se realizava isso? Né? Com o apoio, sobretudo, do movimento abolicionista, né, que patrocinava esses textos e não era incomum que esses textos todos fossem publicados com um prefácio ou uma apresentação de um abolicionista branco, legitimando, dizendo para o leitor: olha, eu conheço essa pessoa, sei que tudo aquilo que ele está dizendo é verdade, né, atestando a veracidade e a autoridade, dando, basicamente, na perspectiva, né, autorizando o autor desses textos. Veja, isso é o que possibilitou esses textos terem tido a repercussão que tiveram naquele momento, e, sobretudo, porque eram textos voltados, basicamente, para o público branco, o leitor esperado desses textos, e os autores sabiam disso, escreviam considerando isso, né? O público leitor era o público branco. Então, o movimento abolicionista tem, nas autobiografias, indo até mais profundamente, nas histórias pessoais dos escravizados, uma espécie de matriz, e essa é a hipótese que eu defendo no estudo. O movimento abolicionista tinha, nesses textos, nessas experiências, uma espécie de matriz referencial, né, para os discursos inflamados com o intuito de convencimento e da construção de uma consciência anti-escravista. Né? Então, uma coisa era o abolicionista, e a gente sabe, os abolicionistas tinham essa prática de irem nos navios, olhar e descrever. Muitas representações que a gente tem, por exemplo, dos navios negreiros, vêm justamente dessa prática, né, dos abolicionistas irem nos navios, olharem tal. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é, no púlpito, né, está uma pessoa negra falando sobre a sua história, ou isso foi comum, não estou dizendo que isso não foi comum, isso foi comum, mas também o próprio abolicionista branco se referir
a experiência de uma pessoa escravizada, utilizando, se apropriando de alguma forma, né, se apropriando sem nenhum sentido moral aqui eu estou usando, mas se apropriando da experiência narrada na autobiografia para convencer o público, dizer, olha, isso que a gente está falando não é um exagero, né? A gente não está aqui exagerando a condição. Vejam, fulano de tal, a fulana de tal, a fulana de tal viveram isso, passaram por isso, tiveram essas dificuldades. Então, para o movimento abolicionista, de alguma forma, isso foi uma matriz referencial, isso permitiu ao movimento, né, isso contribuiu no processo de construção de uma consciência anti-escravista pelo próprio movimento abolicionista. O que eu acho interessante de pensar é justamente que, se é realmente isso, de alguma forma, o movimento abolicionista, isso é uma perspectiva que ajuda a matizar, a olhar melhor para a constituição do movimento abolicionista, que também, no senso comum, de alguma forma, é entendido como um movimento de brancos, de pessoas... as pessoas brancas, os abolicionistas brancos estavam ali, mas essas presenças silenciadas, digamos, que somem na voz do abolicionista branco, estão ali, né, que são as histórias dos escravizados que escreveram, publicaram, histórias para não esquecer, né? Agora, do ponto de vista dos escravizados, esse apoio do movimento abolicionista foi o que possibilitou a publicação dos textos. De outra forma, isso não teria acontecido. Vejam, o próprio Solomon, de novo, né, para me referir a ele, que escreveu os 12 anos de escravidão. Quando ele estava na condição ainda de escravizado, ele tentou por diversas vezes escrever uma carta para solicitar a ajuda de um grande amigo dele, advogado, no norte, né, para ele ser resgatado, né? E ele, obviamente, não conseguia, porque era proibido a um escravizado enviar cartas, né? O que acontece? Ele passa 12 anos nessa condição e ele finalmente consegue, com a ajuda de um homem branco, que chega na fazenda, amigo do senhor ali que tinha, e que tinha naquele momento já uma participação discreta, relativamente tímida com o movimento abolicionista, enviar a carta que o Solomon escreveu, né? Então, vejam, essa relação também, do ponto de vista do escravizado, era muito importante, porque ele sabia quem ele iria se vincular, de alguma forma, para conseguir veicular a sua publicação, a sua história, né? Então, de um lado, o movimento abolicionista, tendo como a matriz referencial os textos e ali utilizando esses textos para construir um vocabulário anti-escravista, e, do outro lado, os escravizados, também, de uma forma estratégica, criando suas estratégias, suas soluções a quem se vincular para publicar esses textos, né? Então, esse aspecto do movimento abolicionista é muito, muito importante. E por que esse fenômeno acontece nos Estados Unidos, né, e no Brasil a gente conhece pouco ou desconhece a existência de autobiografias, né? Algumas hipóteses para a gente pensar, né? É difícil entender exatamente porque são experiências muito diferentes e particulares em relação à própria escravidão, né? Algumas que a gente foi levantando ali chamam a atenção, por exemplo, para a confissão religiosa, para a experiência religiosa nos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Os Estados Unidos têm, na sua história, muito fortemente a experiência protestante, muito mais do que a católica, né? Que também estava lá, mas em muito menor grau. Não por outra razão, inclusive, que muitas igrejas negras nos Estados Unidos, importantes como espaços de elaboração cultural, de resistência, de fato, são igrejas evangélicas, né? São igrejas protestantes. É um espaço ali importante de construção de laços e de vínculos, né, para a população negra. Um aspecto interessante das confissões religiosas protestantes é a relação com o universo da escrita e com a leitura, né? Entre outras razões, porque se pressupõe a não mediação do sujeito com Deus, né? Quem faz essa mediação é o texto bíblico, é a capacidade do sujeito de ler e se conectar com aquela história, com aquela leitura, né? Então, um aspecto de violência dessa história, que era a conversão religiosa, né,
que é sempre um processo muito violento, ele passava por essa experiência da violência a alfabetização, muitas vezes, tomar o contato com o texto escrito, né, com a Bíblia, com a leitura da Bíblia. E aí, como é comum na história da diáspora africana, nas Américas, né, as populações submetidas ao pior que há da exploração, da escravidão, da exploração do trabalho, se reinventam se apropriam, tomam para si aquilo que é o instrumento da violência e dão a esse instrumento um novo significado, né? No caso do Brasil, a gente não tem o gênero autobiográfico aqui. Há uma autobiografia do Baquaqua, né, que foi, de fato, escravizado inicialmente em Pernambuco, na região Recife, Olinda. É um sujeito que tem uma história muito interessante, porque ele vai para o Rio de Janeiro, depois para o Sul, para o Haiti, Canadá, enfim, tinha uma busca de retorno, ele tinha uma ideia de retorno muito forte para o continente, né, e depois a gente perde a linha, a documentação não permite dizer onde foi parar o Baquaqua, depois de um dado momento da sua vida, né? E eu quero crer que ele voltou. A gente cria também as nossas imaginações para as lacunas, né? Quero acreditar que ele voltou. Mas é muito interessante, porque ele vai se vinculando nesse processo todo a muitos grupos, enfim, é um sujeito atlântico, efetivamente, né? Inclusive revisitando na sua escrita a própria ideia de etnicidade, de etnia, né? Porque ele vai reorganizando e transformando a sua identidade étnica, digamos assim, ao longo dessas viagens e desse trânsito todo, né? Mas o Baquaqua passa um tempo da vida aqui no Brasil, mas ele já escreve e publica, com a ajuda de um abolicionista branco, no Canadá e nos Estados Unidos, o texto em inglês. Um outro caso é o Juan Francisco Manzano, cubano, né, já nasceu na condição de escravizado em Cuba, que escreve e publica também, ele escreve em espanhol, mas a primeira edição do livro é publicada já em inglês, também nos Estados Unidos. Então, de fato, o Brasil não teve essa experiência do gênero autobiográfico, mas isso não quer dizer, de modo algum, que o Brasil não conheça outras modalidades de escritas de si, se é possível usar um termo aí Foucaultiano, mas que alguns de nós gostam, né? Alguns de nós historiadores gostam muito dessa ideia das escritas de si, ou narrativas, autonarrativas, formas de autoinscrição na história. O Brasil conhece muitas, né? O livro Histórias para Não Esquecer, As 200 Vidas Mineiras e outros livros que têm esse objetivo de recuperar histórias de anônimos, né, ou de pessoas que não têm ali o seu nome registrado na história, se utilizam de uma variedade enorme de documentos, né, onde é possível encontrar ali na leitura contrapelo a presença desses sujeitos, né? E o Brasil tem centenas desses documentos. Acho que talvez um interessante para destacar são as cartas, a carta famosa da Esperança Garcia, mas também a carta da Teodora Dias da Cunha, que foi descoberta pela professora Cristina Wissenbach, e que trabalhou muito tempo com essas cartas, né, mapeando a história da Teodora, que narrou a sua história para um escriba que escreveu muitas cartas que foram enviadas, ela buscando o seu marido para retornar para o continente africano, etc. Ali ela também está contando a sua história, ela está ali pondo elementos importantes da sua experiência para conseguir o objetivo da liberdade dela e do próprio marido, né? Então, no caso do Brasil, que a gente, ao conhecer essas autobiografias, o que a gente aprende é que é preciso, primeiro, ampliar essa compreensão do que são as autonarrativas, as escritas de si, né, as formas como os sujeitos, vivenciando experiências de exploração, encontravam nas fissuras, né, da sociedade em que viviam possibilidades de se autoinscreverem, e a participação disso de uma tradição atlântica, de fato, né, de apropriação, de retomada do uso da linguagem do escravizador, do explorador, das técnicas, das tecnologias, né, de quem escravizava e do que fundamentava essa sociedade para uso seu e dos seus, né, da sua comunidade, porque esses textos todos têm, como eu falei, ideias que circulam entre eles, formando, de fato, uma ideia coletiva, né? Então, nesse caso, as escritas de si
elas não são só escritas de si, elas são sempre escritas de um grupo, seja ele um grupo definido pela experiência do trabalho, pela experiência do gênero, pela experiência da etnicidade, né, do pertencimento racial, seja qual for essa construção histórica, mas não é nunca uma escrita de um indivíduo, né, embora a autobiografia se pretenda, como gênero, ser a escrita da vida de uma pessoa, né, importante para as demais. E, já para encerrar, eu falei que eram 4 pontos, eu misturei os dois. Primeiro, mais os 2 segundos quando esse estudo teve a oportunidade de virar um livro, um esforço que foi feito era transformar a dissertação de mestrado, que corresponde, né, a um paradigma, ali, a um formato, né, de discussão entre pares, num livro que pudesse ser lido, acessado e discutido, provocativo, para um público não especialista, para um público que, inclusive, participa de movimentos sociais, que estão discutindo o racismo hoje, as relações raciais hoje, num momento em que ficou cada vez mais presente no vocabulário político brasileiro certas ideias, certos conceitos como lugar de fala, por exemplo. Então, como que olhar para esse passado poderia contribuir para uma reflexão sobre o presente, sobre as contradições, os conflitos do presente, recuperando uma tradição importante, né? Uma tradição que talvez não seja revolucionária, no sentido estrito, como foi Toussaint, né, no Haiti, por exemplo, né? Mas que certamente foi esse fenômeno das autobiografias muito radical, reformista, no sentido de a proposição desses textos nunca é uma mudança revolucionária da sociedade, é melhorar a condição da população negra naquela sociedade e, para isso, se utilizando dos princípios morais e religiosos daquela sociedade, né? Não necessariamente subvertendo esses princípios, mas justamente por isso radical, porque leva esses princípios até a sua raiz de fato, né? Então, como que esses textos, a conversa sobre isso poderia, de alguma forma, contribuir para a nossa reflexão. E aí, eu, como professor, tive a oportunidade de levar isso para a sala de aula e tive experiências muito interessantes nesse sentido, né? E a primeira delas é sempre a da surpresa, de novo, de ver alunas negras, alunos negros acessando, tomando contato com um texto de um primor, né, de escrita, de textos que têm um enorme valor também literário, né, de textos que de fato ocupam também essa posição, escritos por pessoas negras, né? Então essas crianças, esses jovens tendo a oportunidade de acessar um tipo de documento histórico e de escrita para a construção de uma ideia positiva de referência, né, para si próprio, né? Então, isso, sem dúvida, foi uma experiência interessante, e muitos projetos hoje, pensando aí os 20 anos da Lei 10.639, que, inclusive, também vai ser objeto da nossa reflexão amanhã, né, na programação, também é uma contribuição interessante pensar esses 20 anos, recursos didáticos e pedagógicos que sejam construídos em cima desse conjunto de textos, né? Não de forma romantizada, enfim, é um documento histórico, precisa, obviamente, passar pelo nosso escrutínio, mas, sem dúvida, um documento que é muito rico também nesse sentido. Eu acho que, para começo de conversa, é isso. Eu trouxe alguns exemplares para vocês de edições recentes no Brasil, né? Eu tive a sorte de, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tive o azar de não ter... a única autobiografia publicada no Brasil era do Baquaqua, num trecho que foi publicado pela professora Silvia Lara, numa revista do nosso campo, em que ela publicou um trecho da autobiografia, e depois outros fragmentos da autobiografia do Baquaqua que já circulavam aqui. E, depois disso, de fato, começou a chegarem esses textos de forma mais enfática em português, né? Mas eles já circulavam
no século XIX, abolicionistas brasileiros tinham contato, sabiam da existência desses textos e muitas vezes conheceram os autores, né, das autobiografias. Trouxe para vocês conhecerem, e alguns projetos editoriais que estão aí para serem ainda desenvolvidos, para trazer mais desses textos para cá. E aí, para encerrar, não para que a gente olhe para as autobiografias com esse interesse de curiosidade, ou porque olha a vida daquela pessoa, como ele conta, etc. Mas, de fato, porque é uma tradição que se formou nesse momento, um fenômeno de extrema relevância, não só para os Estados Unidos, não só para o abolicionismo inglês, para o mundo afroatlântico, de fato, porque esses textos circulavam e que continuam ainda sendo pouco conhecidos, na nossa cultura historiográfica, pelo menos, né? Eu acho que é isso, quero agradecer mais uma vez, e aí imagino que vocês tenham algumas perguntas, comentários, podem discordar das hipóteses, acho que é o momento legal para a gente conversar.